Olá pessoal, sou Rosemary Alves, criadora do canal Universo dos Sonhos, sou especialista em psicopedagogia, em neuropsicopedagogia, em psicanálise e em saúde mental. E hoje a temática que iremos abordar é dicas para lidar com turmas agitadas. E aí, professores e professoras, na sua turma tem crianças, alunos agitados? A sua turma é agitada? Então vamos lá, conversando, visitando algumas escolas, escutei relatos de professores e professoras que tem alguma dificuldade em dar a sua aula por causa de meninos e meninas, alunos e alunas que têm um comportamento, que são agitados. Bem, o professor, ele prepara uma aula excelente e diz: hoje eu vou dar essa aula. Prepara com gosto, com prazer. E muitas vezes não consegue passar a sua pedagogia eficaz porque o aluno, os alunos, a turma não respondeu, não desenvolveu do jeito que o professor e a professora queria ou preparou tal aula. Mas por que isso? Porque, como eu até já falei, existe um aluno, 2 ou 3 alunos que agitam toda a turma. Toda a turma é agitada por causa de 1, 2 ou 3 alunos ou alunas. Mas, por trás de uma criança agitada, há sempre um sentimento que ela não expressa. Por trás de cada criança agitada, repito, há um sentimento que ela não consegue expressar claramente, verbalmente. Então, por exemplo, ela é rejeitada, abandonada no seu familiar por alguém da família. Essa criança, ela pode ter passado os pais por separação, houve um luto, faleceu uma pessoa que essa criança amava muito. Digamos também que o ambiente com conflitos, um ambiente violento, influencia muito. Crianças que sofreram ou estão sofrendo abusos verbais, abusos físicos, tudo isso são sentimentos de medo, insegurança, ansiedade que a criança não sabe expressar claramente, ou tem até medo de expressar, mas ela age de forma agitada, com um comportamento agitado e também querendo chamar atenção. E agita toda a turma com essa criança. Então, diante dessa realidade que é tão presente em nossas salas de aula, quais são os métodos eficazes para ajudar a acalmar essas turmas, essas crianças? Então, eu vou passar aqui alguns métodos, eficazes que poderá ajudar. Primeiro, a rotina. Toda sala de aula tem que ter uma rotina, porque tendo uma rotina do que se vai ter naquele dia, naquela aula, existe uma menor ansiedade na criança, no aluno. Eles sabem o que vai ser feito
durante aquele dia e que ali tem uma rotina. Então, isso daí eu estou falando numa linguagem mais emocional, né? Emocionalmente, a ansiedade já vai ficar menor. Outra coisa, tem que existir regras, que são aqueles que nós chamamos de combinados. Se vai ao banheiro, dá descarga. Se está na sala, não jogar nada no chão, mas no lixeiro. Eles têm que ter regras, e isso é um combinado entre todos. Outra coisa também que ajuda é brincadeiras intencionais. A professora preparar, sempre deixar ali de reserva uma brincadeira intencional. Quer dizer o quê? É fazer com que eles, se estão agitados, vamos agora cantar aquelas musiquinhas, por exemplo, que mexe com o corpo. Mão, cabeça, perna e pé, por exemplo. E outras brincadeiras que façam eles se movimentarem, uma atividade física que vai ajudar também a acalmar aquela ansiedade, aquela agitação deles. E após essa música, pode cantar uma música mais lenta, mais já para eles entrarem num clima mais de serenidade. Outra coisa também, quando terminar essa fase, é deixar claro. Agora, vamos iniciar o nosso aprendizado. Agora, vamos iniciar o nosso aprendizado. Segundo Augusto Cury, no seu livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, em 2003, ele diz que os professores precisam adquirir técnicas inovadoras para atuar com eficiência no infinito mundo da personalidade dos alunos. Eu vou dizer aqui só algumas técnicas que ele indica e que eu fiz e que falo para vocês. Deu certo demais. Música ambiental em sala de aula. Você vê qual é o aparelho que você tem, coloca música instrumental para acalmar a ansiedade, relaxar. Coloca num local baixinha, mas que dá para você dar aula e para que eles escutem lá no fundo aquela música que ali vai fazer o quê? A música educa a emoção, melhora a concentração e alivia a ansiedade. Eu fiz isso, deu muito certo. Outra coisa também, sentar em círculo. Sempre sentam um atrás do outro. Mas, de vez em quando também, ou a professora e o professor é quem vai dizer, é fazer um círculo ali. Por quê? Porque desenvolve a motivação, abre as janelas da inteligência. Eles, assim, círculo, mudar um pouco a posição para não ficar sempre do mesmo jeito. Outra técnica, ser contador de histórias. Eu fiz também, foi maravilhoso. Isso vai desenvolver a criatividade do aluno, estimula a sabedoria, expande a capacidade de solução para resolver os problemas das crianças. Eles abrem assim um leque de criatividade e sabedoria. Eu contava cada história que eles ficavam abismados, querendo resultado, querendo saber. E a partir daquela história, ou a história, sempre tem uma mensagem, uma lição de aprendizagem para aquelas crianças. Outra coisa, educar a autoestima. Digamos assim, elogiar antes de criticar. Quando for criticar alguma criança por algo que ela fez, primeiro, fulano, você é tão inteligente, capaz. Então, vamos ver que essa atitude que você fez, isso foi certo? Então, o jeito de falar, porque se falar, você é danado, por exemplo,
ali está reforçando que ele vai cada vez mais, ou ela, confirmando que é danado e que vai agir assim para sempre. Vai reforçar. Então, tem que ter esse elogiar antes de criticar, né? E isso educa a emoção, a autoestima, a solidariedade, e o elogio alivia as feridas da alma. Então, eu fiz o que Augusto Cury disse em 2007, né? Passei vários anos ensinando e eu fiz isso e deu muito certo. Outra coisa, meninos que são agitados, coloca na frente. Elogie, como aqui está dizendo, como Augusto Cury disse, né? Elogiar e dar a ele funções, ou ela dá funções para que eles se sintam importantes. Porque a maioria em casa não são valorizados. E ali ele vai encontrar um espaço de valorização, da autoestima, e aos poucos vai se acalmando. Eu tive alunos que, no início do ano, eram, digamos assim, agitados e agitadores. E com o passar do tempo, eles se sentiram importantes, receberam funções e, graças a Deus, hoje em dia são adultos, capazes de solucionar os seus problemas, com o lado emocional mais equilibrado, realizados, sabendo o que querem fazer da vida, casados. Então, são técnicas simples, mas que todos os dias, no cotidiano, elas fazem milagres. Então, boa aula para vocês, com certeza. Eu admiro muito todos os professores e professoras, porque com certeza vocês, no seu dia a dia, fazem milagres, são super-heróis de verdade, né? Que estão ali vendo aquele aluno, convivendo, sabendo que a família age de tal jeito, e essa importância, né, a união, o diálogo entre a família e a escola é essencial para o sucesso da criança. Então, boas aulas e vamos usar as técnicas.